O Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, agora no finalzinho de 2018, consolidou a investigação feita por advogado, provimento 188 de 2018. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou advogado criminalista. Por muito tempo eu fui investigador de polícia e por isso eu gostaria de falar desse tema recente. No finalzinho do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito federal, decretou o provimento 188 de 2018, que regulamenta a investigação defensiva. Não é uma revolução na atuação dos advogados, porque essa investigação defensiva já existia, passou a ser agora regulamentada. Por que essa investigação foi regulamentada pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil? Porque o Ministério Público fez a mesma coisa um ano antes. Os Ministérios Públicos, por conta do seu órgão federal, criou o provimento 181 de 2017, que também regulamenta a atividade investigativa dos promotores. Alexandre, você é a favor dessa investigação para advogados e promotores? Eu acho que não tem como fugir disso. Sempre vão investigar, mas assim dessa forma ostensiva, eu não sei se é o melhor mecanismo para a legislação nossa. Isso porque a legislação, assim se a gente analisar, é a polícia que compete a fazer essa investigação. Ela deveria ser imparcial e posteriormente a acusação, tanto o Ministério Público quanto os advogados, trabalhariam essa prova em processo. Mas na prática, principalmente com o Ministério Público investigando, há uma disparidade muito grande. Então, esse provimento da Ordem dos Advogados tende a fazer uma equiparação de forças, tá? Igualar as lanças nessa batalha jurídica. Então, assim como o Ministério Público, pelos seus GAECos, numa peça que eles inventaram, que eles denominaram procedimento investigativo criminal, PIC, que é o promotor que faz, ele coloca, ele tira o que ele quiser ali, e depois ele mesmo faz a acusação lá na frente. Os advogados agora, com essa normatização, vão ter à sua disposição essa investigação defensiva, que tende a igualar essas situações, tá? Não é uma coisa nova, como eu disse, a gente vê muito isso daí em seriados americanos. A legislação americana, principalmente nas quinta e sexta emendas, elas falam muito isso daí, do direito de defesa do réu. Na sexta emenda, especialmente, fala da atuação do advogado. Lá o advogado, ele faz isso. Lá se tem um panorama de que o advogado é caro justamente por causa disso daí. Porque ele tem que se valer de métodos científicos, de peritos, de auxiliares para fazer uma investigação defensiva. Lá há uma cultura muito forte nisso daí e é muito praticado. Mas eu gosto de fazer um paralelo com a legislação italiana. Eu acho que guarda um pouco mais de relação com a nossa. Por quê? No final da década de 90, na Itália, na conhecida e revolucionária Operação Mãos Limpas contra a corrupção na Itália, os procuradores de lá, os investigadores fizeram grandes investigações e assim, uma evolução muito grande no combate à corrupção da Itália. Entretanto, alguns anos depois, se percebeu enormes, avassaladoras injustiças praticadas nesses casos. É lógico que não é a regra, é a exceção. Mas o que se viu é que há um poder muito grande do Estado e dos promotores e a defesa não tinha condição de pegar e, quando o réu era inocente, colocar isso no processo. Aí a legislação italiana passou a permitir que o advogado se defenda provando, fazendo uma investigação defensiva. E é isso que o provimento 188 de 2018 consolida. Eu digo consolida porque grandes advogados, grandes bancas de advogados e até pequenos escritórios já se valem desse mecanismo. Há uma grande necessidade, muitas vezes, durante o processo, de você fazer diligências, tá? Eu não estou aqui para pegar e macular a carreira dos promotores ou dos policiais. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do tempo que eu fui policial. Só que eu vi na prática como é que funciona isso daí. Eu passei metade da minha vida fazendo investigação de homicídio. A partir do momento que você faz uma captura psíquica, você cria uma tese forte de algum fato, você fixa esse panorama, há uma dissonância cognitiva inata da mente humana, no sentido de que, se aparecer qualquer coisa
que fuja desse primeiro cenário, há uma tendência de você dispensar. Então, eventualmente, uma testemunha que você fala, não, essa testemunha está falando outra coisa porque ela está mentindo, eu tiro do processo. E, eventualmente, eu vou lá e vejo uma foto, tem uma outra câmera no local. Eu não vou colocar essa outra câmera no inquérito, porque a câmera não está funcionando e a defesa vai argumentar que tinha uma outra câmera, podia... Faz parte da investigação policial. Eu fazia isso, e fazia de boa fé. Eu não queria prejudicar ninguém. Eu fui salvo algumas vezes por advogado, porque o advogado fez uma investigação paralela, eu estava convicto com uma tese, e o advogado chegou e mostrou aqui, ó, esse cara não tem nada a ver. Então, se ele não tivesse feito isso daí, provavelmente o cliente dele seria condenado por mim. E eu não estava agindo de má fé. E os promotores não estão percebendo isso daí. Muitas autoridades policiais não estão percebendo isso daí. Então não é que esse afã de pegar e o combate à corrupção, à criminalidade, isso daí atinge toda a pessoa de bem, inclusive os advogados, é claro. O advogado, como eu disse, pelo artigo 133, ele é indispensável para a administração da justiça. O advogado não está para defender bandido. Faz parte da atuação do advogado, claro, todo mundo, por pior crime que ele cometa, ele tem o direito a uma defesa justa. Mas a advocacia é muito mais do que isso. Tá? Ela é essencial à justiça, como diz a Constituição Federal. Esse provimento, 188 de 2018, ele elenca, inclusive, assim expressamente, ouvir testemunha, reconstituição, uma recognição simulada dos fatos, é possível você fazer, diligências de campo. Tudo isso para pegar e juntar provas em relação ao seu cliente, tá? Testemunha, você igual o advogado vai poder intimar a testemunha? Não, não é assim que funciona. E eu vou falar e vou fazer um parâmetro de novo com a minha vida prática de investigação. Raramente eu precisava intimar uma testemunha. Bastava ligar, mandar um e-mail e convidar. Por quê? Tem 3 tipos de testemunha. A amigável, a neutra e a hostil. A hostil só por intimação. Essa, se você convidar, ela não vai vir. Mas depois você faz esse procedimento no processo e fala que você chamou ela e ela não quis vir. Isso daí vai ser pesado no esclarecimento dos fatos. Todo mundo tem o direito de permanecer calado, não constitui para testemunha, não. Testemunha tem que pegar e falar. Então ela é hostil? É hostil porque ela quer proteger alguém? Isso daí vai ser resolvido lá na frente. Mas acontece que há provas que elas se perdem, ela não pode esperar o processo. Às vezes o processo demora anos e essa prova tem que ser colhida agora. Se o advogado de defesa não colher agora, ele vai perder a prova. E há diversos casos de condenação que depois vai ser revista lá na frente. Vítima que não é vítima. Tem casos, um caso famoso, de que foram condenados a homicídio e a vítima estava viva. Então, é importante essa resolução para pegar e consolidar o que já acontece, que é o advogado fazer a investigação, só que ampliar isso daí é muito importante. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar um e-mail aqui, nesse e-mail é alexandre@advpereira.com.br, com muito prazer eu respondo, passo o material, quem quiser. Como é uma legislação muito nova, foi aprovada no finalzinho do ano passado, você tem a investigação defensiva propriamente dita, que se uma pessoa ela é acusada de um crime e você coleta provas para ou trazer o fato da maneira que foi, porque às vezes a acusação, a pessoa, por exemplo, ela é um traficante. Sim, ele é um traficante, foi pego com droga. Daí vem a acusação, que muito acontece, ele é traficante, ele é membro de organização criminosa, ele é homicida, Então, o advogado, na hora de fazer essa advocacia defensiva, tem que mostrar o justo. Ele tem que ser condenado, mas pelo tráfico. Ele não é membro de organização criminosa nenhuma, ele não é do PCC, ele não é como todo... Há uma cultura de engrossar o caldo. E isso não é justo. Quando você faz isso daí, você cria injustiça, porque o verdadeiro membro de facção criminosa não é pego. Aí você coloca o vapor, o usuário, como membro da organização criminosa, mostra para a mídia e daí está todo mundo satisfeito enquanto o membro da organização criminosa está acabando com o país. Então isso é muito complicado. No primeiro momento, todo mundo quer. Vamos condenar, mas isso daí traz injustiça. E é importante o advogado fazer essa advocacia defensiva nesses casos. Mas não é só isso.
Eu tenho alguns casos aqui no escritório que eu advogo para a vítima. A vítima, muitas vezes, ela não tem satisfeito do Estado a sua pretensão. Ela foi vítima e, eventualmente, por falta de condição da polícia, do próprio Ministério Público, o procedimento não anda. E daí a gente vai sair em campo para pegar e tentar mostrar para a autoridade policial e para os promotores que há indício do que essa vítima está falando. E por isso as pessoas devem ser condenadas. Então, assim, o provimento 188/2018 é muito importante para criar mecanismos concretos de atuação do advogado. Tá bom? Quem tiver dúvida, quiser me mandar um e-mail aqui, é alexandre@advpereira.com.br. O meu telefone eu deixo à disposição também, é o 12997096427, é o WhatsApp. Estou à disposição para qualquer dúvida, é uma legislação recente. Tá bom? Muito obrigado, eu vejo vocês na próxima.